Agora vamos lá. Você entregava gravatas, estudava, e aí? Como é que as coisas. Como é que você descobriu a sua vocação para esse tipo de trabalho? Como é que foi essa sequência? Eu jogava futebol na rua, as ruas eram de terra, não tinha praticamente asfalto nenhum, a não ser uma estrada ou outra. O resto era tudo rua de terra, jogava futebol. Como jogava futebol? Não tinha bola. As bolas eram feitas daquelas bola que a gente chamava de capotão, né? Era uma bola que a turma usava e sempre tinha um que tinha essa possibilidade de ter uma bola, porque era a coisa mais difícil do mundo, é diferente de hoje. Esse sempre tinha lugar no time, né? Você tinha bola, né? Não, esse era cativo, né? Não tinha jeito, era fundamental. Então, o que eu via naquela época, jogando futebol na rua, vamos fazer 2 times? Vamos. Fazia 2 times, punha um para um lado, outro para o outro, escolhia. O último a ser escolhido era o goleiro, era o mais ruim. Uhum. O cara que era ruim de bola ia pro gol. Graças a Deus eu nunca fui pro gol. E eu aprendi que o dia a dia nosso era muito mais alegre do que as pessoas que nada faziam. E como é que eu fazia isso aí? Só fazia isso quando fosse num horário onde estava toda a molecada lá. Quer dizer, e que não prejudicasse a escola, nada disso aí. E aí foi evoluindo. Essa evolução partiu, vamos dizer, principalmente do momento em que você precisava mostrar serviço para alguém. Eu não podia, por exemplo, entrar num time de futebol, porque ia lá, tinha que pagar o recibo do time de futebol. E a segunda coisa, você tinha que estar sempre, vamos dizer, ativo. Só que como eu precisava trabalhar, eu já estava precisando trabalhar. Depois de 12 anos de idade, 13 anos, comecei com 9. Aliás, tem uma história até engraçada. Com 9 anos de idade também, eu comecei a trabalhar fazendo limpeza no consultório de uma dentista no bairro do Ipiranga. E essa dentista, meu primeiro emprego foi antes. A primeira coisa, fui receber meu primeiro salário, que eu precisava entregar em casa. Claro. Não era para o meu pai, era para a minha mãe. Minha mãe administrava a conta a despesa mensal lá, vai. Fui lá recebendo, disse, ela tinha mudado à noite sem pagar o aluguel da dona da casa e sem me pagar o salário. Meu Deus do céu. Nunca mais eu esqueci disso. Levou um calote no primeiro salário. No primeiro salário. Olha que exemplo para uma criança, né? Mas isso realmente me fez ficar mais forte ainda do que já com criança, mas me fez ficar muito mais forte. E hoje em dia eu vejo tanta coisa, todo mundo chiando com tudo, falta isso e falta aquilo. O que eu mais vejo hoje é gente reclamar. Em vez de você estar usando toda essa sua força, sua garra para produzir alguma coisa, você está só reclamando. E velho reclama mais ainda. Velho reclama, eu tenho um monte de amigos, né? Porque hoje os meus amigos são tudo velhos, igual a gente. Mas o que a velharia reclama, Flávio? Não, é um negócio que eu falo, mas não é possível, para de resmungar, pô. Velho resmunga muito, sabe? Ô Milton, aí você tomou o calote da dentista, obviamente perdeu o emprego, não recebeu e perdeu o emprego. E aí, qual foi o próximo? Não, aí o próximo que eu fiz foi trabalhar na Casa Freire, era uma loja de ferragens que tinha no Sacomã, na rua ali no Coutinho, no Balão do Bonde, era o bonde, tinha um bonde fábrica que chamava, a linha chamava fábrica, porque tinha muita fábrica no bairro do Ipiranga, e a primeira coisa que eu fiz, falei, sabe, isso aqui é excelente, arrumei um emprego e fui trabalhar nessa Casa Freire. Cheguei lá, era uma loja de ferragem, mas que vendia louças também, essas louças inglesas, tudo que tinha lá na época, isso aí era normal. Comecei a trabalhar. Menos de uma semana, tinha 3 dias que eu estava trabalhando lá, carregando as coisas, fazendo tudo lá, um picurruchinho, né? Como diz o outro, era um merdinha, vai como diz o outro, era um pichulete. Tinha 9 anos de idade. Aí passou para até 12 anos eu fiquei lá.
Peguei uma escada, pegava aquelas escadas para pegar lá, ó, fazer uma limpeza. Eu fazia limpeza dentro da loja. Primeira coisa que aconteceu, eu sou meio estabanado, a escada bateu, quebrou uma peça do jogo de louça inglesa. E quando você quebrava na época uma peça, você acabava com o jogo inteiro. O jogo da... Isso para mim marcou muito, mas o cara foi tão bacana, ele morreu já, Nelson Freire. E eu fiquei muito desgastado com aquilo, mas continuei trabalhando, evoluindo. E na Casa Freire, as coisas começaram a evoluir. Quando eu cheguei com 12, eu fiquei acho que dois anos e pouco lá, mais ou menos. Falei, e agora? Arrumei um tio meu, me arrumou um emprego na Linhas Correntes, era outra indústria que tinha até hoje lá no bairro do Ipiranga, na Rua do Manifesto, ao lado do Clube Atlético Ipiranga. Me arrumou um emprego e eu fui trabalhar lá. Fiquei lá dos 14 aos 18 anos de idade, trabalhando como arquivista. O que fazia o arquivista? Ficava arquivando papel, não tinha computador, não tinha nada. Certo. Era aquelas máquinas grandes, né? E eu era um jovem lá, com menos de 18 anos, e trabalhei dos 14 aos 18 anos de idade lá. Funcionou bem, graças a Deus. Depois da idade, com 18 anos de idade, eu fui trabalhar na Molas Fabrini. Era uma fábrica que existia na Vianchete, que fabricava molas para as indústrias automobilísticas. E eu fui trabalhar lá também como arquivista. E sempre estudando. Nunca parei de estudar. Eu só parei 2 anos, mas antes disso, por falta de dinheiro. Não tinha como, e não conseguia entrar, não tinha escola pública, não tinha nada para isso. Eu fiquei 2 anos sem estudar. E depois foi em frente. Aí fiz o curso primário na Avenida do Cursino, na Escola Alcântara Machado. Fiz lá os 4 anos. Pegava o bonde para ir em casa, andava alguns quilômetros a pé e depois pegava o bonde para ir para casa, entendeu? Essa era uma luta brava, vai.